Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar com matemática financeira na nossa última aula sobre juros compostos. Vale a pena nós recordarmos que nós já trabalhamos na primeira aula, que está aqui no menu à sua direita, sobre porcentagem, a segunda aula sobre aumento e desconto percentual, a terceira aula sobre juros simples. Então vamos encerrar a nossa série hoje conversando um pouco sobre juros compostos. Vamos lá? Vamos recordar primeiro a diferença, isso nós já falamos na aula anterior, sobre juros simples e juros compostos. Então, os juros simples, como o nome diz, os juros são calculados sempre em relação ao capital tomado emprestado. Ou seja, os juros a cada período, a cada mês, a cada ano, são sempre o mesmo valor. E nos juros compostos, a cada novo período, você vai ter os juros devidos sendo incorporados ao montante. Então, no período seguinte, esse valor de juros vai ser reajustado também, vai sofrer o aumento dos juros. Por isso que a gente fala de juros sobre juros. Tudo bem? Só para a nossa recordação. Vamos pegar esse primeiro exemplo. Então, bem simples, bem didático. Uma pessoa aplica 2.000 em um fundo a juros compostos de 10% ao ano. Quanto ela terá após 3 anos? Pessoal, sem nenhuma expressão pronta, fixa, como é que nós podemos fazer esse cálculo? Vamos fazer período a período. Primeiro ano. Primeiro, os juros que ela vai pagar no primeiro ano, eles têm que ser uma porcentagem do que ela estava devendo, que a gente chama de capital. Então vai ser 10% de 2.000. Os juros devidos no primeiro ano são R$200. Assim, qual que é o montante? O que ela vai estar devendo ao final do primeiro ano? O que ela tinha devido mais o total de juros desse ano, ou seja, 2.000 mais 200, R$2.200 é o total da dívida dela ao final do primeiro ano. Ok. Segundo ano. Aqui que é a diferença, né? Os juros devidos no segundo ano já vai ser a porcentagem, 10%, só que não mais de 2.000, como seria juros simples, mas de 2.200. Ou seja, isso resulta num juros devido durante o segundo ano de R$220. Assim, o montante que ela vai ter na dívida dela ao final do segundo ano vai ser o que ela devia antes, que é o montante 1, não é o capital, e os juros devidos desse período são 220, 2.420 é o montante no segundo ano. E aí, ele pediu em 3 anos, não foi? Então, no terceiro ano, os juros vão ser 10% do montante anterior, ou seja, 2.420, acho que agora a gente já aprendeu isso, dá 242, somo esses juros ao montante do ano anterior, tem o total da dívida ao final do terceiro ano, R$2.662. Ok? Então, qualquer exercício de juros compostos, nós podemos fazer de uma forma mais intuitiva, mais simples, período a período. Né? Mas é claro que, imagine vocês, se o pessoal fala para a gente calcular isso em 10 anos, em 20 anos. Vai ser muito trabalhoso fazer isso na mão. Por isso que existe uma relação própria, uma expressão matemática para a gente calcular juros compostos. Vamos tentar fazer então a mesma coisa, só que agora de modo literal. Ou seja, se o montante no primeiro ano é o capital mais os juros desse ano, e os juros desse ano é uma porcentagem do capital, então a gente pode falar que o montante vai ser o capital mais, no lugar dos juros, uma taxa vezes o capital. Como os dois termos têm capital, eu posso fazer um fator comum e tenho que o montante após o primeiro ano vai ser 1 mais I vezes C. Turma, se vocês olharem aí, eu já conheço isso. É a mesma expressão para juros simples. Lembre-se, quando a gente tem somente um período, juros simples, juros compostos, é a mesma coisa.
né? Agora, e se nós tivermos no segundo ano? O segundo ano, o montante no final do segundo ano vai ser o que devia mais os juros desse ano. Só que o que é os juros desse ano? É uma porcentagem do montante do ano anterior. Então, se eu fizer isso, olha aqui que eu vou chegar. Que o montante do segundo ano, aqui ficou quebrado, ó, mas vamos lá, é 1 mais I do montante do primeiro ano. Então, o que nós vamos ter de dívida no final do segundo ano é a correção da dívida do primeiro ano. Tudo bem. Mas no lugar do montante 1, o montante 1 está aqui. Eu não posso falar que ele é 1 mais I vezes C. Olhem vocês, está aqui escrito. Ó. Então fica 1 mais I vezes 1 mais I, ou seja, eu tenho dois termos 1 mais I. Na verdade, eu posso falar que o montante 2 é 1 mais I ao quadrado vezes o capital. Ou seja, de uma forma mais simples de explicar, em 2 anos, houve 2 reajustes, 2 correções daquele capital. Tudo bem? Só mais uma vez. Só para fixar isso conosco aqui. Então, quer dizer que no terceiro ano, o que eu vou estar devendo? O que eu devia no segundo, mas os juros desse terceiro ano. Os juros desse terceiro ano é uma taxa em relação ao que eu devia nesse ano, montante 2. Isso fica 1 mais I, fica em função do M2. Mas espera aí, aqui no lugar do M2, o que eu posso colocar? No lugar do M2 eu posso colocar 1 mais I ao quadrado vezes C. Então quer dizer que se eu juntar esses termos que estão aqui em produto, eu vou ter que o montante no terceiro ano vai ser 1 mais I à terceira vezes C. Então, vamos agora generalizar. Se em um ano eu tenho 1 mais I à primeira, em 2 anos 1 mais I ao quadrado, em 3 anos 1 mais I à terceira, em N períodos, N anos, N períodos, como é que eu vou ter essa expressão? Pronto. O montante é 1 mais I elevado a N, esse N, então, são os períodos, né? Vezes o capital. E aí está a nossa expressão que pode calcular o montante para qualquer período. 10 anos, 20 anos, de forma direta. Então vamos refazer o nosso exercício, nosso exemplo 1, usando agora a nossa expressão. Veja bem, está aqui pronto já. Então, ó, aplicou 2.000 no fundo de juros composto de 10 a 10% ao ano. Quanto ele terá após 3 anos? Já peguei a expressão de lá. Substituímos, então, 1 mais 10% a terceira vezes 2.000. 1,1 a terceira vezes 2.000. Aqui que entra o problema. Fazendo direto na expressão, os cálculos não são tão amigáveis. 1,1 a terceira, nós vamos ter que saber que isso é 1,331 e vezes 2.000 dá o mesmo montante de 2.662. Então, se você estiver fazendo um exercício, usando calculadora, se você estiver num momento que você possa usar desses recursos, aplicar a expressão é bastante interessante. Agora, se não, nós estivermos dentro de um exercício que eu preciso, não tem calculadora, eu preciso melhorar esses cálculos, eu posso fazer, então, passo a passo. E é exatamente o que acontece. Nos exercícios que nós trabalhamos em processos de exames vestibulares aí, a maioria dos exercícios vem com períodos curtos. Senão a pessoa não consegue trabalhar. Tudo bem? Uma outra coisa interessante é que existem exercícios que, e na vida real isso está muito, muito fácil de ocorrer, é que durante o período vai havendo créditos ou débitos. Então imagine vocês, a pessoa pega um dinheiro emprestado, de repente ela paga só um pouco, ela quita um pedaço da dívida, e depois ela quita mais um pedaço. Então você tem créditos e débitos no período, no decorrer daquela correção que nós vamos fazer aqui. Então como é que nós podemos trabalhar com isso? Já estamos colocando um exemplo aqui, ó. Antônio toma um empréstimo de 3.000 com Cláudio a uma taxa de 10% ao mês. 10% é sempre para facilitar nossos cálculos mais rápidos aqui, né? Ele pretende pagar 800 no final do primeiro ano, 1.250 no final do segundo ano e o restante da dívida no final do terceiro ano. Caso Antônio cumpra esse combinado, né,
Quando é que ele vai pagar lá no final do terceiro ano? Olha que interessante. Então ele vai, já existem umas parcelas aí, ele vai quitando elas. Então, para isso, olha o que nós produzimos. É muito mais fácil produzir uma tabela. Quais são os campos? Saldo inicial, a taxa de juros, né? Não, desculpa, aqui é o valor dos juros, a taxa já está aqui, né? Ó. O campo do montante, que seria já a soma desses dois. Se houver algum crédito ou débito, a gente lança aqui e já dá um saldo final para a gente poder transportar para o período seguinte, né? Quem for mais antigo um pouco, quiser aí lembrar da caderneta de poupança, por que a caderneta de poupança chama caderneta de poupança? Porque antigamente não havia informática, as pessoas tinham uma caderneta onde elas anotavam os depósitos na poupança e uma tabela muito semelhante a essa, o pessoal no banco fazia a atualização dessa caderneta. Esse era o comprovante de quanto você tinha emprestado ao banco, ou seja, aplicado, depositado na poupança no banco. Daí vem o nome caderneta, daí vem o nome dessa tabela nossa. Ok? Bom, vamos continuar aqui. Então, o que aconteceu? No primeiro ano, a dívida era 3 mil. Qual foi os juros decorrente disso, então? Desculpa, primeiro mês, tá? Então, no primeiro mês, juros de 10%. Veja bem, caro, hein? Isso resulta num montante de 3.300. Mas, se ele vai quitar R$800, na verdade, ao final do primeiro ano, quanto que o Antônio estava devendo? R$2.500. Então, nós vamos começar o segundo ano com qual saldo inicial? R$2.500. Os juros relativos a esse ano, então, vão ser 250. O montante desse ano vai ser 2.750. E aí, houve um crédito aqui. A pessoa pagou 1.250, né? Então, ela ficou devendo dos 2.750, só 1.500. Ou seja, ela entra... Olha como é que é legal quitar parcelas, né? Porque ela entra no terceiro ano, no terceiro mês, desculpe, devendo só R$1.500. Os juros relativos a esse mês, então, vão ser de R$150. O montante, 1.650. Então, se ela quer quitar a dívida no terceiro mês, ou seja, para o saldo final ser zero, ela vai ter que pagar quanto? Ela vai ter que pagar R$1.650. Essa é a resposta desse nosso exercício. Então, calculado com uma tabela. Isso aqui é juros compostos, sim, mas a gente fez período a período de uma forma bem intuitiva e mais fácil. Ok? Pessoal, então é isso. Nós encerramos a nossa série sobre matemática financeira com essas 4 aulas. Espero que tenham gostado. Aproveitem para resolver os exercícios que estão aqui na lista, lá na aula 1. Os próprios arquivos das apresentações estão aqui também à nossa direita. Ok? Obrigado e continuem aprendendo com a TV Senec.